Olá pessoal, tudo bom com vocês? O assunto do vídeo de hoje é uma queixa que todas as mulheres vão ter depois da menopausa, em maior ou menor grau, mas todas vão ter, que é a síndrome urogenital associada à menopausa. Mas antes de me estender sobre esse assunto, eu quero primeiro me apresentar. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Júlia Azevedo, eu sou uma ginecologista em Porto Alegre que adora esse universo de hormônios femininos, perimenopausa e menopausa. E esse aqui é o meu canal, que é totalmente voltado para ajudar as mulheres que estão passando por essa fase, que vou dizer para vocês, nem sempre é fácil, que nem sempre, infelizmente, as mulheres têm acesso a um conteúdo de qualidade para se informarem da melhor forma possível. Por isso, se esse é um assunto do interesse de vocês, se grudem, ativem o sininho, assistam os vídeos. E se vocês têm amigas, familiares, enfim, que estejam passando por esse período que é tão desafiador, enviem os vídeos para que elas também possam seguir e acompanhar o canal e que o algoritmo do YouTube entenda que menopausa importa e que as mulheres precisam saber mais sobre isso. Voltando ao assunto do vídeo. Síndrome urogenital da menopausa. O que é isso? O que a gente sabe? Todo o nosso corpo tem receptores de estrogênio, que é o nosso principal hormônio sexual. E no momento em que a gente perde o estrogênio, diversos órgãos, diversos sistemas, diversos tecidos vão reagir de forma diferente, uma vez que eles têm receptores de estrogênio que não estão mais sendo ativados. Não é diferente com a nossa região íntima, com a nossa vulva, com a nossa vagina, com a nossa bexiga, todo o sistema, tanto genital quanto urinário. Com a queda dos níveis de estrogênio, acontece uma modificação do pH, da nutrição, da elasticidade desse tecido. As células deixam de ser tão saudáveis como elas eram antes. Isso por conta dessa queda dos níveis hormonais. Até pouco tempo atrás, a gente chamava essas alterações de atrofia urogenital. E esse nome foi mais recentemente revisado para síndrome urogenital da menopausa. Agora, o que a gente deve fazer? Como que a gente deve tratar esses sintomas que incomodam tanto e que prejudicam tanto a qualidade de vida das mulheres? O cerne do tratamento da atrofia da síndrome urogenital é a reposição do estrogênio, que é o nosso principal hormônio. Bom, mas as mulheres que já fazem reposição hormonal, elas com a reposição melhoram necessariamente disso? Vou contar para vocês que nem sempre. A reposição hormonal, claro que ela melhora um pouco desses sintomas, mas muitas vezes ela não é suficiente para tratar essa síndrome. E muitas vezes a gente precisa associar com outros tratamentos, como é o caso do uso do estrogênio via vaginal. O estrogênio via vaginal, a gente sabe que ele é completamente seguro, a gente tem muito estudo tanto de eficácia quanto de segurança do seu uso, sendo inclusive indicado para mulheres que não podem fazer reposição, como por exemplo mulheres com câncer de mama. Isso porque ele tem uma ação basicamente local, ele não é absorvido pelo nosso organismo e por isso ele não serve nem como reposição hormonal, ele vai ter uma ação só nessas células da vagina e da região da vulva, da vagina e região urinária. O estrogênio, ele vai melhorar muito essas queixas que são como o ressecamento vaginal, a dor na relação sexual, a sensação de queimação e as infecções urinárias ou genitais de repetição que podem acontecer por conta dessa síndrome, por conta dessas mudanças de pH e da estrutura local. Existem outras opções de tratamento que também vão ser ótimos aliados das mulheres para tratar essa síndrome. Uma coisa que as mulheres vão escutar muito é o uso dos hidratantes e dos lubrificantes. Qual que é o papel deles? Eles não vão prevenir infecções de repetição, por exemplo, como é o caso do estrogênio. Mas os lubrificantes vão diminuir muito o atrito no momento da relação sexual. Isso fazer uma relação sexual muito mais prazerosa, sem tanto desconforto, sem tanta dor. E também diminuir o risco de fissuras e de lesões no local por conta do atrito. Então, por isso, eles sim devem ser usados pelas mulheres que estão passando por esse período da menopausa. De preferência, se usam os lubrificantes à base de água, que eles não vão trazer maiores irritações, alergias ou outras alterações para esse tecido. Os hidratantes têm surgido nos últimos anos como uma grande opção que vão puxar muita água para esse local, tornando assim essa região muito mais hidratada. Assim como a gente hidrata o rosto da gente, o corpo, o cabelo, a gente hidratar essa região vai melhorar a qualidade do tecido. E por isso assim os hidratantes são muito interessantes. Aqui nos hidratantes existe um queridinho meu, que é o uso do Skin Booster, do ácido hialurônico líquido, que a gente faz uma aplicação no consultório, uma aplicação super simples, em 1 ou 2 vezes, que melhora muito a hidratação local.
Por que eu gosto desse tratamento? Também, ele não vai melhorar todos os sintomas dessa síndrome urogenital, mas ele vai melhorar muito a hidratação e a elasticidade dessa área. O ácido hialurônico líquido, ele puxa até 10 vezes o seu volume em água, fazendo assim uma hiperidratação pontual. Eu acho ele muito interessante, por exemplo, naquelas mulheres que têm alguma região de fissura, uma região que com alguma frequência na relação, pelo atrito, acaba rasgando. Ele vai fazer uma super hidratação dessa área, melhorando muito a elasticidade desse ponto que justamente acaba incomodando de forma recorrente. Outras opções de tratamento são as tecnologias que têm vindo com tudo nos últimos anos, das quais acho que a mais comum e que a gente mais tem usado é o uso do laser. O laser, ele vai promover um aumento muito grande da quantidade de colágeno e de elastina dessa área, melhorando muito a qualidade do tecido, a irrigação sanguínea, o pH dessa região, trazendo o que a gente não gosta desse termo, mas seria como se fosse um rejuvenescimento, revertendo esses efeitos da menopausa. A aplicação costuma ser simples, geralmente se faz 3 sessões com intervalo de 30 a 45 dias entre elas, melhorando muito assim esses sintomas. E voltando um pouco para o estrogênio, que é um tratamento muito importante. O estrogênio via vaginal, ele pode ser usado de 2 formas diferentes. Pode ser através dos cremes de estrogênio, geralmente de promestrieno, mas existem também cremes de estriol, ou também o uso do estradiol em comprimidos vaginais. O que vai nos fazer optar por um ou por outro? O uso do comprimido, do estradiol via vaginal, ele é muito interessante para aquelas mulheres que não se adaptam bem ao uso de cremes vaginais, porque dizem que está escorrendo na roupa, porque acham complicado ficar usando aquele aplicadorzinho com o creme e por isso ele acaba sendo muito fácil. O comprimidinho é bem pequenininho, eu digo assim, como um comprimido de AS infantil, mais ou menos, que as mulheres usam no início todos os dias e depois fazem um tratamento de manutenção 1 ou 2 vezes por semana. Agora, para mulheres que têm sintomas realmente muito importantes ou também com alguns sintomas na região mais externa, eu acabo preferindo usar os cremes. Por que isso? O creme, pelo seu veículo, acaba tendo, vamos falar assim, um efeito colateral de uma maior hidratação, né? Ele aumenta a hidratação dessa região e também ele pode ser usado na área externa com o dedo, sem ser com o aplicador. Para mulheres, por exemplo, que tem uma queimação na vulva ou que tem uma área de fissura ou que tem uma dor na região externa, o creme vai ser muito interessante nesses casos. Por isso é muito importante a gente individualizar bem o tratamento e nada impede que a gente comece com um, acabe indo para outro, voltando para o primeiro e assim por diante. A combinação de tratamentos também parece ser algo muito interessante para essas mulheres. A gente usar o estrogênio, seja ele por comprimidos ou por creme, associado a tecnologias, associado a lubrificantes, hidratantes. A gente vai ter uma ótima resposta nessas mulheres que estão a fim de tratar e que a gente vai conseguir associar tratamentos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui, mandem seus comentários, mandem o que vocês desejam também de assuntos para próximos vídeos. E até a próxima semana!